Daniel capítulo 1. Vamos ler a partir do versículo de número 1. Daniel 1, versículo 1. Diz assim: no ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. E esse levou-os à terra de Sinear, para a casa do seu Deus, casa do tesouro do seu Deus. Versículo 3, disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, assim da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, boa aparência, instruídos em toda a sabedoria e versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achava dos filhos de Judá Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, o Daniel, Beltesazar, Ananias, Sadraque, Misael, Mesaque, Azarias, Abidnego. Até aqui. Que Deus abençoe a leitura e a explanação da sua palavra em nome de Jesus. Os irmãos bem sabem que Daniel está profetizando aqui no reino de Judá. Israel foi dividido em 2 nações. Você tem, nós já falamos repetidas vezes, o primeiro rei de Israel, que é Saul, depois Davi e, por fim, Salomão. É o período chamado período da monarquia unida, quando chegam até Samuel e pedem um rei. Até então, Israel era governado por seus profetas, os seus juízes, e o último é Samuel, quando o povo se levanta e pede um rei. E aí é levantado Saul como primeiro rei de Israel, sucede Davi, sucede Salomão. Depois de Salomão, há uma briga pelo poder entre Jeroboão e Reoboão. Os dois estão brigando, um é o general, o outro é o filho do próprio Salomão, e aí se divide o reino de Israel, ao norte Judá e ao norte Israel e ao sul Judá. E aí começam 2 reinos, o reino do norte Israel, o reino do sul Judá. Vários reis no reino do norte, vários reis no reino do sul, até que o reino do norte vai ser cativo. Ele vai ser levado cativo e não volta mais, por volta do século VIII. Enquanto você tem, no século VI, o reino do sul, Judá, vai ser levado cativo, mas depois regressa. Ele é levado cativo pelos babilônicos, o reino do norte pelos assírios. E aí revoltam, depois de 70 anos, o reino do sul. Aqui, o Nabucodonosor, rei da Babilônia, está entrando em Judá por volta de 522 a.C. Eles estão sendo invadidos. Então é esse o período que nós estamos trabalhando, o período histórico, quando Israel está para ser invadido pelo rei Nabucodonosor, rei da Babilônia. Muito bem. Posicionamos agora historicamente para os irmãos entenderem. Depois nós vamos começar o Novo Testamento, aí já está os romanos que estão possuindo, escravizando, dominando Israel. Que aí o reino do norte some, depois do cativeiro assírio. No ano de 700 e pouco, os assírios levam e o reino de Israel não volta mais, ficando só Judá. Então nós estamos falando de Judá. É o que acabamos de ler. E é interessante que, ao vermos isso,
como acontece, como são as artimanhas, as estratégias de guerra. E isso nós podemos tirar como princípio espiritual para os dias de hoje, como batalha espiritual. Há uma batalha não entre Deus e Satanás, porque não há nenhum ser que faça frente a Deus. Deus não está em batalha espiritual. Deus é Senhor soberano acima de tudo e de todos. Não há um ser, não há ninguém que possa fazer frente a Deus. Não há ninguém que possa brigar com Deus. A batalha espiritual se dá aqui, em cima da nossa cabeça. Não são dois reinos, o reino de Satanás e o reino de Deus lutando. Não, porque o reino de Deus não está militando contra o reino de Satanás, porque Satanás não tem um reino. Quando ele diz, ele nos tirou do império das trevas e nos levou para o reino do Filho do seu amor. Satanás tem um império, opressão, amaldiçoamento, esse é o império das trevas. O reino do Senhor, e o Senhor está acima de tudo todos. E nós estamos estendendo o reino do nosso Deus com a palavra do Evangelho, com a mensagem do Evangelho. Então você tem o império das trevas, da qual é dominado por Satanás e seus anjos, pelos filhos das trevas. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer, ele nos tirou do império das trevas e nos levou para o reino do Filho do seu amor, o reino da luz, e nós militamos esse reino. E aí é uma batalha de Satanás contra o cristão. Há uma batalha dos demônios contra eu e você. E é isso que eu queria, no texto, tirar algumas dessas estratégias que são usadas até hoje contra eu e contra você. Vamos lá. No ano do terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Jerusalém, e ele faz o quê? Ele não entra em Jerusalém. Jerusalém, cidade santa. Isaías 52, 1. Jerusalém é a cidade santa. 1 Pedro 2, 9. Ele não vem e entra e arrebenta e domina a cidade. Ele usa uma estratégia que é o sítio. O que é o sítio? Você cerca a cidade e não permite que essa cidade possa ninguém sair nem entrar. Não entra comida, não entra mantimento, não sai nada. Você sufoca, você coloca os exércitos, todos os soldados ao redor. Se essa mesa estivesse sitiada, eu cercaria aqui toda essa mesa, nada sai dessa mesa, ninguém entra, tudo que sai é confiscado. Uma das estratégias de Satanás, uma das estratégias de Nabucodonosor é sitiar. Por exemplo, ele sitia a igreja muitas vezes. Ele cerca a igreja não mais evangeliza, perde o ardor de ganhar almas, perde aquele vigor de ver pessoas entrando, de ver pessoas sendo conquistadas por Cristo através do anúncio da palavra de Deus, e a igreja não ganha mais ninguém, não há mais entra, ela fica fechada, ao mesmo tempo ninguém sai. Não, vamos ficar aqui, pastor, aqui está bom, aqui está gostoso, é a familhinha do fulano, é a familhinha do ciclano, é essa familhinha, não há mais um ímpeto missionário, não há mais um vigor para ganhar almas, não há mais uma paixão explodindo no peito, porque a igreja está sitiada, a igreja está fechada. Ele fecha as confrarias, os pequenos grupos. Ai, pastor, nossa confraria é uma bênção. Ai, o líder fulano de tal é maravilhoso. Não, vamos ficar aqui na nossa confraria, vamos ficar aqui no nosso ministério, vamos ficar aqui na igreja, vamos ficar no nosso grupinho. E a pessoa não consegue mais interlocutar, ela não consegue mais ganhar almas, a igreja não tem mais vigor missionário. A igreja fica sitiada. E pior, ela não se apercebe que ela está sitiada.
Mas ela não só sitia igrejas, ela sitia famílias. Famílias que ficam confiscadas, enclausuradas, emuradas, em outras palavras, sitiadas. É uma família que está arrebentada, mas ela não se abre mais com ninguém. A família está lá em pandarecos. A família está acabada, destruída. Ela é capaz de chegar na igreja e dizer, oi, tudo bem, paz e tal. Mas lá dentro está destruída. Porque essa família está sitiada e ela não se percebe. Satanás, o mundo, a carne, sitiaram aquela família. E aquela família, ela não consegue mais servir. Aí vem a esposa, o esposo não vem, vem o esposo, não vem, vem o filho, não vem o pai, vem a mãe, mas não vem a filha. Ela começa a ficar completamente sitiada, aquela família. Satanás, Nabucodonosor, ele não entra aqui com o pé na porta, arrebenta e diz, está tudo dominado. Pelo contrário, ele vai sitiando porque vai matando aos poucos. Mas ele não só sitia a igreja, famílias, como ele vai sitiar muitas vezes as pessoas. Pessoas que têm suas almas sitiadas, cercadas. Ela não consegue se abrir com ninguém. Ela não consegue abrir a alma, rasgar o coração com ninguém. Ela está dentro de casa, ela é capaz de ir no trabalho, e nunca ninguém saber no trabalho, ter conhecimento do que está lá dentro. Ela é capaz de frequentar a igreja dominicalmente, domingo após domingo. Ela pode até exercer um ministério, frequentar uma confraria, mas ela não consegue abrir o coração para ninguém. O coração dela é um verdadeiro túmulo. Não se ouve uma voz dizendo, está doendo, eu estou em dificuldade, ora por mim. Por favor, irmão, eu preciso de alguém para me abraçar. Nada, ele está sitiado. Ela está sitiada. Você não sabe, aí depois vem e diz, você sabe o fulano de tal? Cometeu suicídio. Suicídio? Como assim? Porque ela estava tão sitiada, ele estava tão cercado, a alma, o coração estava tão imurado, que ele é capaz de meter uma bala no ouvido, sem ter coragem de falar e dizer, eu preciso de ajuda, de pedir uma mão amiga. Aquela mulher está tão agonizada por dentro, ela está tão destruída nos seus sentimentos, está tão arrebentada na sua alma. Mas ela está sitiada e ninguém ouve uma voz sequer. É um silêncio, porque ela foi sitiada. A alma foi sitiada. Ninguém percebeu, ninguém ouviu sua voz, mas ela ficou lá em estado de sítio. E o diabo cercando e dizendo, ninguém gosta de você. Porque o sítio não é com uma arma, um AR-15, cercando aquela pessoa. Ele cerca com palavras, palavras de desânimo, palavras de desencorajamento. Ninguém ama você, você está sozinha, ninguém gosta de você. Seus pais nunca lhe amaram, seus pais nunca desejaram você, é incômoda na família. E ele começa a sitiar a mente, e ele vai tomando a mente da pessoa. E a pessoa vai largando aos poucos a vida, o ministério. Puxa, mas aquela pessoa era tão vigorosa no ministério, aquela irmã trabalhava, ela liderava os jovens, ele liderava uma confraria, ela dava estudo bíblico e tal. Cadê a pessoa? Cadê a irmã? Aí você pergunta para o esposo, e a sua esposa? Ai, ela está cansada, hoje ela preferiu não vir. E o seu marido, irmã? Hoje, pastor, ela ficou porque está com tanta coisa na cabeça.
E os seus filhos, e o fulano? Sitiou e nem a pessoa se apercebeu. Porque o diabo foi jogando na mente dela setas, dardos inflamados, Satanás. Fofoca, arrebenta, sitia pessoas. Eu já aconselhei várias pessoas, pastor, eu não abro mais nada. Por quê? Uma vez eu me abri com fulano, toda a igreja sabia. Uma vez eu falei no trabalho, todo mundo ficou sabendo. E o que você faz agora? Agora eu fico quietinho, não falo nada para ninguém. Nunca mais ninguém vai saber nada sobre a minha vida, ou do meu marido, da minha esposa, agora ninguém sabe nada. Fechei a zíper. Aí você encontra a irmã magoada, ferida, triste, chateada, fria, gelada. Você não vai... Não. Você não vai... Isso é sintomas de alguém que está sitiado, de alguém que está com a alma arrebentada, de alguém que precisa da ajuda da comunidade, precisa da ajuda dos irmãos. Não é olhar com desdém para essa pessoa, dizer, tá vendo? Nada. É abraçar e dizer, minha irmã, você precisa romper esse sítio. Você precisa da ajuda de Deus para lhe ajudar. Você precisa da ajuda de Deus, porque Nabucodonosor não pode alcançar sucesso, não pode. Essa guerra aí você precisa vencer em nome de Jesus. Versículo 2, uma segunda estratégia. Nabucodonosor pega os utensílios da casa de Deus e leva-os para a terra de Sinear, para a casa do seu Deus, e o pôs à casa do tesouro do seu Deus. Eu quero que você pense um pouco comigo sobre essa estratégia, meu irmão. Pelo amor de Deus, pensa firme, você que está aí ouvindo a gente. O óbvio seria Nabucodonosor pegar lá o menorá de ouro, a harpa de ouro, os instrumentos de ouro, etc. Símbolos da presença de Deus, símbolos da história de um povo, símbolos das marcas registradas por um Deus que intervém na história de um povo. O óbvio seria Nabucodonosor olhar e dizer, isso para mim não vale nada, a não ser o material, o ouro, vamos derreter e fazer ali um ídolo, vamos lá fazer uma estátua em minha memória, vamos lá construir acerca do Deus de Sinear. Ele não faz isso. Ele pega os instrumentos da casa de Jeová, da casa do Deus Santo, e leva para a casa do tesouro do Deus deles. Essa estratégia de mistura, essa estratégia de misturar aquilo que era símbolo de Deus, Jeová, e em símbolo do Deus da terra de Sinear, do Deus de Nabucodonosor, então vira uma mistura. Essa mistura causa a perda da identidade. Eu não sei mais quem eu sou. Deixa eu dar um exemplo. Imagina você, depois Judá é levado cativo. Passado um ano, vem o garotinho, o pai vai lá na casa do Deus de Nabucodonosor, do Deus de Babilônia. E diz, pai, eu estou vendo esse menorá, não era aquele que o senhor contava? Lá, esse aqui não é a harpa que Davi, não são símbolos, mezuzá, não está aqui a mezuzá, tá, olha que tal. Mas isso estava na casa do tesouro lá, do templo de Salomão, não era isso? Mas agora está aqui. Então ele serpenteia aqui, lá, ele oscila entre os dois caminhos. Então o que eu estou vendo aqui, eu estou vendo ali. O símbolo que eu vi, que o senhor me contava, agora está aqui, exato. Aquela música que eu cantava aqui, eu canto lá, tanto faz, vale tudo, vale tudo. Olha para Deus e cultua com um símbolo do Deus de Nabucodonosor, está tudo bem. Não precisa mais santidade ao Senhor, não precisa ter mais o significado do que significava, é redundante, mas do que significava adorar, louvar, servir a Deus. Agora vale tudo.
Mistura tudo. Canta aqui, canta acolá, serve lá, serve acolá. Agora, quem eu sou? Imagina. Ele faz uma descaracterização do ser humano. E ele o faz porque ele é um ser descaracterizado. Veja se você entende isso que eu vou dizer. Satanás é um ser descaracterizado. Ele foi criado como anjo, mas depois os irmãos podem ler Isaías 14, Ezequiel 28. Mas ele é anjo caído. O que é anjo caído? Não sei. Não é criação de Deus. Ele caiu. Jesus disse, eu via Satanás caindo na terra como um relâmpago. Qual é a categoria de anjo caído? Não é criação de Deus. Ele tomou uma postura. Porque os anjos, veja Isaías 6, estão lá para adorar a Deus. São servos mensageiros de Deus. Lúcifer, anjo de luz, foi criado para ser esse anjo mensageiro. Até que se achou iniquidade no coração dele. Ele achou que colocaria o trono acima do Deus vivo. Estou falando de Isaías 14, Ezequiel 28. Achou iniquidade e ele caiu. E o que ele é hoje? Anjo caído. O que é isso? Não sei. Como ele é um ser descaracterizado, ele quer descaracterizar o homem e a mulher. Então ele quer descaracterizar a criação, como ele foi descaracterizado e é descaracterizado. Então ele quer fazer de você alguma coisa que não é nem isso nem aquilo, não é nem homem nem mulher, não é nem santo nem pecador, não é nem isso nem aquilo. O que você é? Alguma coisa bizarra, medonha. Porque é da natureza dele essa descaracterização, essa mistura, essa perda de identidade. Nós somos filhos de Deus. Nós somos amados por Deus, independente do que o mundo, Satanás ou Nabucodonosor falem e digam. Não se permita ser um ser descaracterizado, sem identidade, sem saber quem você é, sem saber o propósito de Deus na sua vida, sem saber a razão pela qual você veio ao mundo. Você não é uma aberração, um espermatozoide que se uniu a um óvulo e surgiu você, e você está perdido aí sem saber por que veio. Como muitos chegam para os pais e dizem, eu não pedi para nascer. Então, quando ele traz essa mistura, ele traz a perda de identidade, ele traz a descaracterização. Mas você não é um ser descaracterizado, você não é um ser sem identidade. Jesus diz que você é mais do que vencedor. Todos aqueles que se renderam a Cristo já são salvos. E Deus deu autoridade a Jesus, e Jesus conferiu autoridade a você para expulsar os demônios. Toda descaracterização, toda despersonalização. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Naquela cena, quando Jesus morre na cruz, Gênesis diz que o descendente da mulher pisaria a cabeça da serpente. Ele pisaria, ele esmagaria, ele subjugaria a serpente. Esse ser descaracterizado. Ele não tem poder sobre a sua vida. Ele não tem autoridade. Essa é a sua identidade. É isso que a Bíblia fala a seu respeito, a meu respeito. Não se permita ser levado por conversas, por mentiras, por fake news a seu respeito. E por fim, terceiro e último, versículo 3, diz que o rei fala a Aspenaz, chefe dos eunucos, para que eles trouxessem alguns dos filhos de Israel. Mas, por favor, preste atenção nisso. Alguns dos filhos não são qualquer um. Eles são linhagem real. Eu quero uma linhagem dos melhores, dos nobres. Olha o versículo 4. Se você está com a Bíblia aí, anota aí.
Ele diz, eu quero linhagem real, linhagem de nobre. Mas eu quero o quê? Jovens. Vou repetir. Eu quero jovens. Qualquer jovem? Não, senhor. Me traga jovens sem defeito, bonitos, boa aparência. Ignorante, cara que só tira 0 na escola? Não, senhor. Eu quero os caras que entram na GV, na USP, no Mackenzie, na PUC. Eu quero os caras mais instruídos em toda a sabedoria. Eu quero o cara que lê livro, é doutor em ciência, não é negacionista. Eu quero um cara bom na ciência, conhece física, matemática, química. Você percebe como ele vai fazendo a lista? Doutos, versados no conhecimento. Eu quero jovens competentes. Impressionante. Toda vez que eu leio isso, eu digo, caramba. Eu quero que eles assistam no Palácio do Rei. Eles vão estar em posição de destaque. Eles vão trabalhar para mim. E sabe o que vocês fazem com ele? Vocês vão fazer com ele? Ensine toda a língua e cultura dos caldeus. Eu quero que vocês ensinem eles a falar como o mundo fala, como os caldeus falam. A língua deles tem que ser a língua boa. Não tropece em português. Eu quero que eles tenham uma cultura que eles saibam sentar numa mesa e não faz vexame. Eles são capazes de sentar com empresários, Faria Limers, eles vão pegar a nata da sociedade e eles não fazem vergonha, eles se portam, se vestem, se falam, são os melhores entre os judeus. Eu quero que vocês tragam esses jovens para eles servirem aqui no palácio dos babilônicos. Eu quero que eles se sentem à mesa do rei Nabucodonosor. Você sabe o que é isso? É o cara que é criado na igreja. Ele nasce dentro da igreja. As professoras gastam tempo com ele na escola dominical. Os irmãos da igreja oram por eles, abençoam, ajudam quando eles precisam nos estudos. Fazem de tudo para aqueles jovens, fazem com que eles aprendam instrumentos. Agora o cara toca, ele canta bonito. Ajuda o jovem lá na faculdade. Aí quando ele está pronto, o diabo diz, vocês prepararam aí? Preparamos. Esse jovem é o melhor. Fez o TCC dele, foi bem, se formou na faculdade. Aí o diabo diz, está pronto, não está? Que coisa bonita que vocês prepararam. Pois é, agora eu vou mandar que eles sirvam lá nas multinacionais. Agora eles vão na multinacional, mas peraí, diabo, ele foi bem preparado. Aí chega lá, ele talvez seja um pentecostal, e ele gostava de orar, mas agora, ô pastor, eu estou na IBM, eu estou na Google, você acha que eu vou orar aqui? Isso aí é brega. Isso aí é língua e cultura da igreja, imagina, isso é de periferia. Agora aqui a gente é diferente. Lá o pessoal bebe, pessoal, sexta-feira é happy hour, e aí a gente enche a cara, porque todo mundo faz. Essa é a língua e cultura do grande capital. Essa é a língua e cultura da grande empresa. Essa é a linguagem e cultura do mundo corporativo. Não cabe mais essa linguagem brega da igreja. Ô irmão, paz, varão, conta benção. Isso é brega. Ô pastor, sai fora. Coisa horrorosa. Aqui não, aqui é diferente. Aqui a gente... Veja, eu não estou falando contra você trabalhar lá. Imagina, Deus queira, eu oro para que os jovens estejam em postos de destaque. Eu oro para que esses jovens estejam ali na posição de liderança, governadores, presidente da república, vereadores, CEOs, onde for. Deus queira que isso aconteça. Mas que eles não aprendam língua e cultura dos caldeus para sentarem à mesa de Nabucodonosor. Que lá eles sejam testemunhos vivos do rei de Israel. Que lá eles não sejam cooptados pela ganância, pela falta de generosidade,
por tudo aquilo que eles aprenderam desde criança, as sagradas letras, que eles não olhem para a igreja como algo assim, não dá mais, isso aí já foi, agora eu estou cansado, agora eu vou fazendo a 8ª faculdade. Agora. Não, isso não seja motivo para retirá-los dos caminhos do Evangelho, porque eles vão se afastando aos poucos. Isso pode se tornar uma armadilha na vida dos jovens. É Nabucodonosor separando a dedo os melhores jovens, os mais letrados, doutos em ciência, e ao invés de eles contribuírem para a expansão do reino, eles contribuem para a expansão do império babilônico. Império das trevas, império da onde não há vida, onde há competição, concorrência, deslealdade, mentira, sórdida ganância. E é capaz ainda dos pais. O pastor pergunta, e o teu filho, não vejo mais a igreja? Ô, pastorzão, agora ele é CEO de uma multinacional, ele está viajando muito. Eu não tenho tempo nem de vir na igreja, pastor. Me desculpa, mas agora nem eu mais vejo. Um mês ele está na Europa, outro mês ele está nos Estados Unidos, outra hora ele está viajando. Meu filho agora, pastor, é doutor. E fala com alegria. Mas e aí, irmão? Ele está assim, ganhando almas, aí oração. Pastor, ele não tem tempo mais para isso. Agora é muito trabalho, Dá para entender o que eu estou falando? Eu vou repetir para que não fique mal entendido. Eu queria que todos os jovens, sem exceção, estivessem, sim, em postos de destaque, mas desde que estivessem glorificando a Jesus. Por que eu estou dizendo isso? Veja o que acontece, versículos de número 8. Foi preparado, pedido para que se preparasse uma mesa para eles. Põe as melhores iguarias aqui na mesa para esses jovens. Daniel olha e diz, resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias. Peraí, Daniel. A mesa tem camarão, lagosta, picanha, frutas para quem faz regime, tem botox, detox, neutrox, tem tudo do melhor, do bom e do melhor. Daniel olha e diz, não vou sentar nessa mesa. Se eu sentar, eu não levanto mais. Eu sei o que você está tentando fazer comigo. Eu sei o que você quer, Nabucodonosor. Eu conheço tua estratégia, tua artimanha. Se eu sentar nessa mesa, depois que eu comecei a viajar em aviões de primeira classe, comprei carro, meu próprio apartamento, já estou comprando casa na praia, agora estou e não sei o quê, eu sei onde essa armadilha vai dar. Eu sei onde você quer que meu coração se aceite, mas eu não vou me aceitar aí. Porque eu vi muito isso. Gente que saiu de baixo, quando chegou lá em cima, e você pergunta, e aí, irmão, vamos? Pastor. Agora o trabalho está requerendo muito. É muita coisa. Puxa, irmão, a gente orou tanto por você, irmã, a gente pediu tanto por você. E agora? E aí, irmão? Eu estou falando do meu coração. Porque eu creio que Deus preparou esse momento para a igreja. Nós precisamos resolver firmemente no seu coração não se contaminar. Eu não sou contra o crente ter riquezas. O que eu acho que nós temos que constantemente averiguar é a nossa relação com essas riquezas. Se essas riquezas não estão afastando o nosso coração das coisas de Deus. Se nós não estamos usando essa riqueza para adorar ao Senhor. Se essas riquezas estão sequestrando o nosso coração, confinando a nossa alma. E aí a gente não consegue, não tem mais forças para levantar dessa mesa. Pois eu creio que hoje, se você resolver firmemente no seu coração, Deus pode dar forças para você levantar dessa mesa. E dizer, não, Deus, eu preciso pôr a vida em ordem, eu preciso entender essa astúcia, eu preciso entender essa artimanha satânica. Mas é claro, isso dá medo. Você diz, pastor, eu sei como eu lutei para chegar até aqui. Amém, irmão, eu entendo você. Mas aí,
Daniel, no versículo 12, diz uma coisa interessante. Porque o chefe dos eunucos disse assim, ele disse, nós não vamos comer, dê apenas legumes para a gente e tal, não sei o quê. Aí o chefe, né, o encarregado disse, mas vocês vão deixar de comer e vão ficar fraquinhos, aí o rei vai ver como vocês estão e vai ser uma tragédia e ele vai me culpar. Porque se vocês não tomarem essas vitaminas, ficar só com legumes e tal, vocês vão ficar fracos. E no versículo 12, Daniel diz assim, experimenta. Eu quero encorajar você hoje a dizer como Daniel, experimenta. Quando o chefe dos eunucos dizer, vocês vão ficar fraquinhos, se você não fizer isso com o teu chefe, você ficar falando aí de religião, se você ficar querendo aqui oração, se você quiser pôr uma confraria dentro do trabalho, dentro da escola, isso vai dar problema. E você se levantar e dizer, experimenta. Experimenta. Não, é muito correria, mas experimenta. Experimenta. Versículo 15, no fim dos 10 dias, as suas aparências eram melhores. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isto, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber e lhes dava legumes. Experimenta. Você que está me assistindo, experimenta algumas coisas em Deus. Põe o pé. Põe o pé. Ainda que todos digam, isso é loucura. Isso é loucura. Não vá, tenha cuidado, descansa. Você vai pegar aí um negócio. Experimenta. Aquilo que você decidir no seu coração, saia, quebre esse sítio em nome de Jesus. Comece a ordenar as coisas sem misturas. Priorize as coisas de Deus. Priorize a leitura da palavra, a devocional, o serviço cristão, as disciplinas espirituais. Deus em primeiro lugar. E, em nome de Jesus, experimente. Experimente, Nabucodonosor. Porque essa comida não é comida que vai me fortalecer, mas é a fé que eu tenho no meu Salvador. É como Jó. Eu sei em quem tenho crido. E no fim, o meu Redentor se levantará por toda a terra. Experimenta, creia. Essa batalha já foi vencida na cruz. Essa batalha já tem um vitorioso. Essa batalha já foi decidida na cruz. Ele já venceu, ele não vai vencer. Ele já venceu. Por isso que nós não temos medo de demônios. Militamos contra a carne, contra os pecados que tenazmente nos assediam. E quem já viu a Deus um dia, não tem medo do brilho desse mundo. Porque quem já viu a Deus, o que é que vai atraí-lo no mundo? Quem um dia já viu a Deus, o que mais pode querer ver? Os meus olhos viram a Deus. Qual brilho, qual estrela vai brilhar mais do que a estrela da manhã? Por isso o brilho desse mundo, para quem já viu a Deus um dia, não tem problema. Mas nós temos que vigiar. Nós temos que cuidar, nós temos que andar firmes no propósito que Deus os chamou. Eu queria orar por você agora. Você que quer fazer um propósito junto a Deus, você que quer caminhar com seriedade, assim, em nome de Jesus, eu não quero acusá-lo de nada. Meu desejo é que você saia desse sítio. Largue dessa mistura. E viva aquilo que Deus tem para você. A Bíblia diz, do seu ventre fluiriam rios de águas vivas. Rios de águas vivas fluindo. É por você que eu quero orar,
por você que o Espírito Santo falou agora, disse, pastor, eu vou em Deus tomar uma posição agora. Em Deus eu quero tomar uma postura. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu peço por esse irmão que está me assistindo, por essa irmã, que entendeu o que Deus queria falar com ele nessa manhã, que entendeu a palavra de Deus. Não é a minha palavra, é a palavra de Deus. E nós sairemos encorajados a pisar, encorajados a marchar, e veremos o mar se abrir. Veremos o alimento, o maná caindo dos céus. Testemunharemos com os nossos próprios olhos a água saindo da pedra. Simplesmente porque Tu és fiel. E ainda que nós sejamos infiéis, o Senhor continua fiel. E nós marcharemos em nome do Senhor dos Exércitos. E não nos intimidaremos com os reis dessa terra, nem com as astutas ciladas de Satanás, porque vamos em nome de Jesus. Ele é o nosso estandarte, a nossa bandeira, a nossa vitória, e é pelo sangue dele que somos vitoriosos. Que o Senhor visite esse irmão, visite essa irmã, em nome de Jesus. Amém. Amém.